convicções fanáticas e infundadas. Eu acredito em tal coisa do ponto de vista religioso, do ponto de vista político, e acredito que isso que eu concordo, isso que eu adoto, é a verdade absoluta. Portanto, quem venha lá, ou está comigo, ou está contra mim. Que curioso o ser humano se sentir dono de verdade absoluta, sendo que ele não está minimamente interessado sobre o que é a verdade. Não tem nenhum compromisso com isso. Como ele pode achar que a sua opinião é uma verdade absoluta? Existe uma coisa bonita que a gente poderia imaginar. Seja qual for a tua opinião, seja qual for o teu ponto de vista, eu respeito, porque eu não sou o dono de nenhuma verdade. Isso seria o justo, isso seria o humano. Mas nós constantemente nos armamos com aquelas visões religiosas, políticas, etc., etc., que nos dão o status de superior. As minhas crenças são superiores. Portanto, qualquer um que não seja o mesmo, que siga a mesma linha de crenças que eu sigo, está contra mim. Isso também é uma fonte de grandes preconceitos de todos os tipos ao longo da história, né? Toda generalização esconde a preguiça de pensar. Não é assim? Fica tão fácil. A gente está dividindo a vida em categorias. As pessoas que têm essa religião não prestam, as pessoas que têm essa cor de pele não prestam, as pessoas que têm essa orientação sexual não prestam. Fica tão fácil, né? A vida toda compartimentada com rótulos. Muito fácil, só que absolutamente falso. Absolutamente falso. Nós teremos que nos dar o trabalho de conhecer o ser humano, um por um, com boa vontade e ânimo de ver o melhor desse ser humano. Um por um. Não há nada que possa te poupar do trabalho de conhecer um ser humano um por um. Nenhum tipo de previsão, antecipação vai funcionar. O ser humano é muito surpreendente, gente. Muito surpreendente. Dentro de qualquer categoria que você tenha colocado, você vai ter pessoas absolutamente diferentes entre si. Ou seja, não funciona essa questão de querer categorizar a vida. É simples, né? Fica mais fácil. Porque aí fica só um conjuntinho de pessoas em quem eu devo confiar. O resto não. A vida fica muito prática, só que é uma estupidez. Isso não funciona dessa maneira. A vida não é tão simples assim. E cada ser humano, como dizia o imperador Marco Aurélio, é um universo ímpar e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato. Cada ser humano tem algo absolutamente particular, independente dessas superficialidades que eu elegi para estabelecer o meu preconceito. Pode dar origem a ódios históricos e justificar genocídios. Basta um preconceituoso com poder. Muitas vezes o ódio a um povo se arrasta ao longo da história. Nós tivemos isso, por exemplo, em relação aos judeus durante toda a Idade Média. Um ódio muitas vezes pode se perpetuar e ir passando, não sei porquê, porque uma geração tem, a outra herda, isso não questiona o porquê, e a outra herda não questiona o porquê. Isso vai se arrastando, às vezes, por um tempo enorme. Às vezes até num sentido menor, num sentido micro, duas famílias. Vocês devem saber, devem conhecer essa história que Luiz Gonzaga conseguiu pacificar a briga entre duas famílias no Nordeste que vinham se matando mutuamente há mais de um século. Vocês conhecem essa história, né? Um dia lá atrás, uma pessoa de uma família matou uma pessoa da outra família. Aí eles ficaram se vingando de um lado e de outro, de um lado e de outro, passando gerações, e isso se perpetuando. Ele conseguiu fazer um trabalho de conciliar e acabar com esse ódio histórico. Às vezes o preconceito vai gerar uma coisa que se arrasta pela história fora, que se alonga no tempo, sem qualquer fundamento. Tem uma história que eu gosto muito dela, não tem muito a ver nesse contexto, mas eu acho engraçada e interessante, acho que cabe bem aqui. Vocês já ouviram falar a história dos bicos do pão? Havia uma senhora que toda vez que ela servia o pão, ela cortava os bicos do pão. Meu marido achava aquilo engraçado, né? Bom, estranho, por que será que ela faz isso? Um dia eu vou perguntar. Aí um dia ele perguntou, por que você corta os bicos do pão? Ela falou, sabe o que eu não sei? Foi minha mãe. Minha mãe sempre cortou os bicos do pão, vamos lá perguntar para ela. Aí chegou lá, perguntou para a mãe, mãe, por que você fazia isso? Minha filha, sabe o que eu não sei? É porque sua avó sempre fazia isso. A avó ainda era viva, vamos lá, vamos esclarecer isso, vamos perguntar para ela. Aí chegou lá, vó, por que a senhora sempre cortava os bicos do pão? Minha filha, porque o meu forno era pequeno. Você sabe o que é perpetuar uma coisa que você não tem nenhuma ideia de que sentido ela tem ao longo de gerações? E às vezes o preconceito é perpetuado assim. A geração passada não gostava de tal coisa, também não gosta, a próxima também não gosta. Por que não gosta? Alguém sabe aí? Não sei. Mas nunca gostamos, então por que vamos gostar agora? Isso é uma coisa sem fundamento nesse nível, nesse nível. E isso pode se perpetuar realmente por gerações ao longo da história.
tem como base, como sempre, o egoísmo. O eu é superior ao não eu, como falávamos no início. Tudo que diz respeito à minha personalidade tem um status de superioridade. As minhas crenças, o meu modo de vida, a minha pele, a minha orientação sexual, a minha religião, seja lá o que for. Tudo que diz respeito ao eu é superior ao não eu. E é um elemento que quem de nós não tem de vez em quando uma vaidadezinha de considerar que em alguma coisa sabe mais do que o outro. Em alguma coisa é mais dono da verdade do que o outro. Saiba que isso aí é semente de preconceito. Isso é semente de preconceito. O ideal para a filosofia é que o ser humano tivesse ânimo de aprendiz, que ele soubesse que cada um de nós guarda um mistério. Então, cada pessoa que passa por ele, eles realizam uma troca, uma tese, antítese, síntese, ou seja, uma dialética, onde ambos saem maiores. Você me oferece um ponto de vista da realidade que eu não tenho. Se eu aprendo com você, eu vou ver o mundo por um novo ponto de vista. E eu te ofereço o meu. Saímos os dois maiores. Por quê? Porque eu sei que eu não sou dono de verdade nenhuma. Portanto, cada ser humano que eu encontro, eu vou crescendo, eu vou aprendendo. Isso é sadio, isso seria o natural. Isso geraria uma consciência sempre em expansão. A partir do momento que nós nos entrincheiramos e nos considerarmos superiores em alguma coisa, começa a girar a roda do preconceito. Eu acho interessante e isso funciona. Não peguem só as categorias muito conhecidas, que são preconceito racial, preconceito de orientação sexual. Às vezes existem pequenas coisas. A pessoa que tem um curso superior considera-se superior, porque afinal de contas o curso dela é superior. Não é isso? A pessoa que nasceu num lugar que, sei lá, tem uma renda per capita melhor do que o outro, então eu sou melhor, eu nasci num lugar mais rico. Enfim, surge de tudo. A criatividade humana é grande. Discriminamos as coisas mais básicas. Me recordo uma vez, nós trabalhamos com voluntariado, como já falamos para vocês, uma vez nós organizamos na Asa Norte, no Eixão do Lazer, uma festa folclórica. E por acaso a gente pegou um grupo de capoeiristas para se apresentar, que era do Guará. Chegou lá, foi uma briga enorme, porque o grupo de capoeiristas da Asa Norte não admitia que o Guará se apresentasse lá. Ou seja, você é da Asa Norte, eu sou do Guará, já é suficiente para que a gente se discrimine. Eu não imaginava que existisse uma coisa nesse nível. Existe. Existe. É território, como se fossem bichinhos que marcam o território e você não pode entrar lá. Preconceito é absolutamente animalizante e surpreendente com a criatividade com que ele é criado, o momento todo, todos os momentos. Sentir-se como dono de alguma verdade ou superior a alguém. Ninguém mede garra e determinação do outro. Você pode ter uma pessoa que hoje, nesse momento, está numa circunstância altamente complicada, problemas circunstanciais, problemas financeiros, problemas familiares, estar mal, enquanto você está com a sua vida mais ou menos equacionada. Agora, o ser humano é um ser tão surpreendente que de uma hora para outra essa pessoa canaliza vontade, canaliza garra, acelera numa velocidade que você não anota nem a placa. O ser humano é assim, é surpreendente. Você não pode nunca achar que uma pessoa que está numa circunstância mais complicada do que a tua vai eternamente estar aí. Ela pode, num momento futuro, estar numa circunstância muito mais favorável do que a tua. O ser humano é cheio de possibilidades. E ele pode, e muitas vezes nos surpreende. Vai muito além daquilo que a gente espera. E isso é um fato, basta que observemos. É um dos trabalhos mais vãos que existe, é tentar rotular o ser humano. O ser humano não cabe em nenhum rótulo. Ele é extremamente inusitado e surpreendente. Portanto, não ousem achar que alguém, por alguma razão, é inferior a você, porque isso não existe. Ou que alguma verdade que eu possuo é a única, e eu sou proprietário final dessa verdade. É curioso porque as pessoas que se sentem donos da verdade são exatamente aqueles que não estão nem aí para buscar a verdade. E eu acho isso muito curioso, porque quem é o buscador da verdade é muito humilde. Sabe que não tem mais do que uma parcela, um pequeno grão de poeira. Sabe que o caminho pela frente é grande. Quem ama a verdade e a busca é muito humilde. Quem normalmente se sente dono da verdade é porque não tem verdade nenhuma. Nem quer saber o que seja verdade. Talvez nem acredite que ela exista. Então, isso é um elemento muito interessante. Quem se acha dono da verdade não aprende. Platão falava sobre isso. Que o maior impedimento para que o homem aprenda, para que o homem se eduque, é ele achar que já sabe. Aquele que acha que já sabe não vai aprender absolutamente nada. Nós estamos cheios de tribos dentro da sociedade de pessoas que acham que já sabem alguma coisa.
e não estão mais dispostas a aprender. E isso é bem curioso. Então é o maior impedimento para que a gente cresça, achar que já sabe. Tudo que eu preciso saber já está dentro de mim. O que vier de fora é inferior. Como a gente pode chegar a acreditar numa coisa dessa? É tão insensato, mas nós conseguimos acreditar nisso, que possuímos a verdade num grau maior do que outras pessoas.